Todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao território Catu. Eu sou o Cacique Potiguara Luiz Catu e é uma satisfação receber vocês, conhecer vocês, ter vocês aqui no nosso território tradicionalmente ocupado, que é o território Potiguara Catu. Aqui é chamado Aldeia Catu, por motivo do rio, que leva o nome Catu, Rio Bom. Catu na língua tupi quer dizer bom. Então, nós estamos habitando aqui as margens do rio Catu já há alguns séculos. E a comunidade leva esse nome também. Nosso território ele tem aproximadamente 40 mil hectares, pouco mais de 40 mil, que é uma área de proteção ambiental, chamada APA Piquiriúna. Essa área de proteção ambiental ela foi criada na década de 90, com aproximadamente 12 mil hectares, e nos anos 2000 ela foi ampliada e agora ela passa das 40 mil hectares. Mas dessas 40 mil hectares tem 5 cidades ocupando, nuisilhando o povo potiguara aqui, que está no meio da APA. Além dessas 5 cidades, que é Goianinha, onde vocês estão agora, Canguaretama, você vai passar o nosso rio que está aqui embaixo, você já está do lado de Canguaretama. Espírito Santo, Várzea e Pedro Velho. Então, essas são as 5 cidades que compõem ali, que circulam o povo potiguara Catu, a APA Piquiriúna. E a comunidade propriamente em si, ou seja, a aldeia-mãe, como chamam, está entre os municípios de Goianinha e Canguaretama, que é o nosso rio faz essa divisão de limites dos municípios. Nós já estamos aqui há alguns séculos, como eu falei, mas nosso aldeamento mãe ele era onde hoje é uma cidade chamada Vila Flor. É lá que nosso rio passa e logo próximo à vila ele deságua entre Barra de Cunhaú e Cibaúma. Vila Flor não era chamada assim, né? Depois que aquela questão de que as aldeias viraram vilas, as vilas viraram cidades. Aí a cidade lá ainda tem o nome de vila, é Vila Flor. Mas era um aldeamento. A palavra aldeamento para a gente também não é uma coisa boa. A gente usa a palavra aldeia, mas para poder fazer referência, né, ao que os documentos oficiais ainda existe que a gente fale assim. Porque, inclusive, para ser indígena hoje no Brasil e ter seus direitos, mais ou menos, né, seus direitos fundamentais atendidos, você tem que confirmar que está dentro de uma aldeia. E o que danado é uma aldeia? Primeira forma que a coroa portuguesa, né, ou seja, o colonizador, o invasor, junto com a igreja, criou, foi a primeira forma que eles criaram para confinar, para prender e para tirar os territórios indígenas. Isso é que é uma aldeia. Era uma cadeia a céu aberto para indígenas. Se saísse daquele local que eles definiram como o local que eu poderia circular, ou seja, o direito dos povos indígenas dentro de uma aldeia, o direito de ir e vir por livre-arbítrio era cessado. Então aqui foi a primeira vez que se cessou o direito, né, do livre-arbítrio, do direito de ir e vir de um povo. Foi para os povos indígenas quando tomaram, né, grande parte do seu, quase todos os territórios e confinaram nosso povo em aldeias. Então perceba que a aldeia não é algo bom para a gente, né? A gente usa para fazer referência aos documentos oficiais e espero que muito breve essa palavra ela seja superada e o conceito de aldeia não seja um limite, não seja uma imposição para dizer quem não é indígena e quem tem direito de acessar política pública e quem não tem direito de acessar política pública. Então por isso que a gente abre um conceito maior de território, né? São os nossos territórios, os territórios dos povos indígenas, o território Potiguara Catu. Aqui estamos. Então sintam-se bem nesse território, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quando nós recebemos pessoas aqui no território Catu, nós nos alegramos. É uma forma de nos sentirmos felizes, né, por saber que tem pessoas que querem compreender, querem entender
um pouco dessa luta desse povo, como eles vivem hoje, o que é que eles fizeram, o que tem feito para até os dias de hoje continuar resistindo, ou seja, continuar mantendo uma palavra firme de que sou potiguara, sou machacali, sou tapuia tarairiú, sou paiacu, sou caboclo, porque usaram a palavra caboclo para nos descaracterizar, usaram a palavra caboclo para falar que não éramos mais indígenas e que éramos filhos de uma indígena e que na maioria das vezes com um europeu que a estuprou, mas o direito de ser chamado indígena era cessado, porque o sangue daquela mulher indígena e o ventre daquela mulher indígena sempre foi considerado inferior. E não dava mais o direito de eu me chamar indígena, porque a relação que aconteceu ali era ainda que forçada, a violação, tirou o direito como se o filho que nascesse ali, a filha que nascesse ali, fosse inferior. Então, a palavra caboclo foi usada, e ainda é usada para dizer que a pessoa não é indígena puro. É um descendente de indígena e, portanto, não tem direito originário. Isso é muito importante. Eu vou debater sobre essa questão hoje um pouco com vocês. Essa questão do direito originário. E hoje, no Rio Grande do Norte, tem um povo, uma comunidade, um território, que disse assim: caboclo, coloca aí oficialmente, nós somos um povo, a etnia caboclo. Isso não existe no Brasil ainda, pessoal. Isso é um feito aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, os caboclos de Açu, que estão lá naquela região seca, que foram expulsos de onde tinha água em Açu, espremido, empurrado para onde não tinha água, porque ninguém queria estar lá, foi só lá que conseguiram deixar eles. Hoje eles exigem oficialmente o reconhecimento como caboclo, e assim são os caboclos de Açu. Então, todos esses povos, né, são povos resistentes que ainda estão no território potiguar, como potiguara e como outros povos resistindo. Engraçado, né? Todo mundo que mora no Rio Grande do Norte é chamado potiguar, pelo nome da nação do litoral, né? Dessa maior nação indígena do litoral. E a maior nação indígena, nos dias de hoje ainda, em um ciclo contínuo, sem interrupção, de uma mesma etnia, é o povo potiguara no Brasil, viu? Somos mais de 50 mil indígenas, desde Goianinha, no Rio Grande do Norte, à Baía da Traição, na Paraíba, no litoral sul. Somos mais de, falando na famigerada aldeia, né? Somos mais de 30 aldeias, aproximadamente 36, 37 aldeias, até chegar lá na Baía da Traição. Então, esse é o povo potiguara. No Brasil, não tem uma etnia em um mesmo território, né? Quando eu falo mesmo território, pessoal, eu não estou considerando aí as fronteiras que eles criaram, né? Porque limites de município não fomos nós que criamos, limite entre estados não fomos nós. O povo potiguara sempre esteve em todo esse litoral, desde o Ceará, né, de forma bem forte, até a Paraíba e chegando a Pernambuco. Nosso povo é muito forte nesse grande litoral brasileiro. Então, hoje nós nos concentramos mais do Rio Grande do Norte e a Paraíba, mas somos mais de 50 mil indígenas. Só aqui no Rio Grande do Norte são aproximadamente quase 12 mil indígenas nos dias atuais. Isso autodeclarado pelo censo, né? Porque a gente sabe que tem muito mais que estão fora do censo. Então, é uma alegria ter vocês aqui. Quando nós recebemos pessoas aqui, a gente costuma cantar e dançar para se alegrar por receber essas pessoas. E foi assim que meu povo fez, no primeiro contato que teve com a civilização europeia. Engraçado, os livros que eles escreveram nos colocaram como bárbaros, como selvagens, canibais. Tudo que era pejorativo, ruim, foi o que nos classificaram. Mas essas pessoas que eles classificaram assim, receberam eles, que eram poucas caravelas, poucos homens vindo em alto mar, com relação à quantidade do nosso povo que estava aqui no litoral, mais de 5 milhões. Imagine, eles eram muito poucos, estavam cansados de uma viagem em alto mar de grande proporção, né, a viagem que eles fizeram.
uma das poucas, né, caravelas que chegaram aqui no nosso continente. Estavam doentes, na sua grande maioria, com sede e com fome. Era um combativo um povo desse? Não era. Se nós fôssemos as pessoas que eles pintaram e que escreveram depois, eles não tinham voltado para a Europa para dar boas novas. Nós tínhamos assado eles como os canibais, comido a carne deles como os canibais e depois incendiado as embarcações deles. Quem ia voltar para dar as boas novas? E cada grupinho deles que chegasse aqui recebia o mesmo tratamento. A gente dava uma de bobo, dançava com eles, fazia uma fogueira e assava tudinho. Não era para ter sido assim, pessoal? Era. Mas nosso povo ainda tem o mesmo sentimento que tinha naquele período. De se alegrar quando conhece novas pessoas. De partilhar ao conhecer novas pessoas. O mesmo sentimento, apesar de saber de tudo que aconteceu. Saber tudo que aconteceu. A gente continua com esse mesmo sentimento, cantando, dançando e agradecendo aos encantados, a Tupã, por receber vocês. Inclusive dando presentes. Toda vez que nós recebemos pessoas aqui, nós oferecemos presentes. E é um presente ter vocês aqui. Então, para a gente, essa troca equivalente, ela é fundamental. E qual vai ser o presente que eu vou oferecer para vocês? Daqui a pouco, o Ianguara, que está aqui, ele vai usar um palito e vai usar essa sementezinha que tem aqui, que é o urucum, para fazer uma pintura corporal em vocês. Quem quiser fazer um grafismo indígena no braço, quem quiser fazer um grafismo indígena, uma marca indígena no rosto, vai poder fazer. Isso é o que vocês estão recebendo? Um presente do nosso povo, para que não seja compreendida como apropriação cultural. Porque muitas vezes você, sem nem visitar um povo, sem nem estudar sobre o grafismo dele, sem nem entender o que é o urucum, aparece na sua escola, ou no onde você está, mora com um grupo, se apropriando do conhecimento da cultura daquele povo. Aí sim, isso aí é apropriação cultural. Mas a partir do momento que vocês vêm aqui e a gente faz essa troca com vocês, e vocês recebem como presente uma pintura corporal, aí não é apropriação cultural. É uma honra para a gente poder fazer um grafismo, oferecer, presentear vocês com um grafismo nosso. Então, o Ianguara está aqui para fazer isso. Ele é especialista na pintura, né, grafismo indígena do nosso povo, e ele vai ter a maior satisfação em depois a gente apresenta a vocês. Receber também o urucum não é só receber um grafismo. O urucum, o vermelho do urucum para a gente, na verdade a cor vermelha para a gente, né, ela representa energia vital. Então o vermelho ele tem esse símbolo da energia vital. É por isso que a gente tem um grande respeito pela energia que emana do fogo. A cor, as cores que o fogo representa, né, com ênfase no vermelho, então representa essa grande energia. E quando nós cantamos e dançamos na lua cheia, a gente sempre tem o fogo. Ele é o centro ali como referência. E por que ele é usado como centro e referência? Apesar além da energia vital, ele equilibra a energia dos corpos que estão ao redor. Comece a dançar, você pode estar morrendo de frio, o outro com calor. Mas se começarem a rodar ao redor do fogo, todos os dois vão equilibrar a energia, porque o fogo vai trazer essa boa energia, como o Sol faz esse equilíbrio, né, ao planeta Terra que está ali circulando. E falando de planeta Terra, pessoal, e essa boa energia que o urucum nos traz, vocês vão receber ela como uma boa energia da Mãe Terra, esse instrumento também aqui, ele é importantíssimo. E eu falando da Mãe Terra, falando do Sol, tá aqui, ó. Nosso povo sempre entendeu, há milênios já, mesmo muito antes de qualquer cientista escrever isso, nosso povo falar que a Terra era redonda. Mas tem gente que diz que é quadrada. Aqui, ó, conceito de terra para nosso povo. Mãe Terra. Meu corpo na terra, as árvores na terra. A vida dentro da terra. Semente, tem aqui, tem que ser semente. Semente germina, semente é símbolo de vida.
Então eu tenho a mãe terra, meu corpo, as árvores na terra e a vida dentro da terra. E quando eu faço assim, ó, é um chamamento, estou chamando a atenção de vocês. Esse barulho chama logo a atenção, não é isso? Então ele foi feito para isso mesmo, chamar a atenção para comemorar a vida na terra. Esse é o grande significado do maracá, um instrumento sagrado nosso. Praticamente todos os povos indígenas do Nordeste usam o maracá e de outras regiões também. Poucos povos, ou quase nenhum povo, não faz uso do maracá. Tem alguns que têm outros instrumentos com maior ênfase, né, que usa com mais propriedade outros instrumentos, mas o povo potiguara, o maracá, ele é um símbolo muito forte. Não existe um toré sem maracá. A gente não concebe um toré sem maracá. E não tem uma máxima que a ciência ocidental fala, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Os indígenas já sabiam disso, ó. E é assim que a gente tem feito nossa ciência, é assim que a gente tem inventado nossos instrumentos e outras coisas, observando a natureza. E observando o rabo de uma cobra, a gente criou. Qual a cobra que tem um maracá no rabo? O cascavel. A cascavel. E ela faz assim, ó. Não é isso? Os animais que escutam e que sentem vibração também no chão, na mata, quando escutam isso aqui, ó, eles logo, ó, muda a rota. Isso aqui chama atenção. Isso aqui chama atenção. E ele é usado para dançar e para chamar atenção. Quando a gente faz trilhas, dependendo do local que a gente vai fazer trilha, e quando vai para mangaba, coletar outros frutos, que vai para uma área que pode ter cobras, né, peçonhentas venenosas, animais venenosos, né, insetos na verdade, e outros animais que a gente não quer incomodá-los, não quer ter confronto com eles, porque a gente está no espaço deles, né? Então, o importante é evitar esse confronto para não ter problema com esses animais, com esses insetos, com o que esteja lá. A gente leva um. Não é o maracá do toré, mas é um maracá feito especificamente para imitar o rabo da cobra. E quando a gente vai passar em canto de mato, de capim, que é fechado, que a gente não sabe o que está aqui, a gente faz assim, ó. E vai passando. É um alerta. E os animais vão se afastar. Porque eles vão achar que está ali uma cascavel. Eles não querem ser picados por ela. O instinto evita isso. Então veja aí, ó, um instrumento desse aqui, quanto ele significa para o nosso povo. E claro, eu queria usar ele agora para fazer essa roda girar com vocês. E eu queria fazer um canto de agradecimento pela vinda de vocês ao território Potiguara Catu. Pode ser, pessoal? Pode. Vamos fazer a roda girar? Toré abençoar, esse toré vamos abençoar o visitante que acaba de chegar, os visitantes que acabam de chegar. Oi, vem a terra e vem a água, vem o fogo e vem o ar. E vem a terra, vem a água, vem o fogo e vem o ar. Abençoar o visitante que chegou. Abençoar o visitante que chegou. Porque Tupã, a mãe natureza, te proteja. Tupã, a mãe natureza, te proteja. E te defenda de todos os perigos. E te defenda de todos os perigos. Esse toré vamos
Vamos abençoar o visitante que acaba de chegar. Os visitantes que acabam de chegar. Dá o nosso Pai Santo, dá o nosso Mãe Terra. Agradecemos pela chegada de vocês ao território Potiguara Catu. Esse toré, pessoal, que eu fiz esse canto, né? Eu fiz o canto de agradecimento pela chegada de vocês, mas o toré Potiguara ele é feito toda lua cheia. Então toda lua cheia, o nosso povo se reúne, onde tem povo Potiguara, com certeza eles vão se reunir em um espaço sagrado, em um terreiro sagrado, numa oca de cura, onde for o espaço que eles tenham determinado. E ali eles vão fazer um toré, sempre na lua cheia, de agradecimento. Eles vão confraternizar. E a gente não perde uma lua, não pode perder uma lua. Ainda que o cacique não participe, o pajé, se o pajé também não puder participar, mas os aprendizes de pajé, as demais lideranças vão puxar um toré. Isso unifica, isso mantém o sentimento de pertencimento do nosso povo forte. Então, toda lua cheia, o toré Potiguara acontece aqui no território Potiguara Catu. Geralmente nós temos um canto específico para o toré, mas aqui no território aconteceu uma questão que eu fiquei muito feliz pela sugestão das jovens indígenas do território. Elas percebiam que no local onde a gente faz o toré, era de difícil acesso para algumas pessoas que não tinham mobilidade, né? Que tinham problemas com alguma deficiência e não conseguia chegar lá. Ainda que quisesse participar do toré, mas seria muito difícil chegar lá. E aí elas sugeriram por que a gente não aceitar o convite de fazer o toré nas casas, né? Nos terreiros, nos espaços dos grupos familiares. E olha que coisa significativa, né? A gente acolheu a sugestão e hoje o toré acontece em cada grupo familiar do território. A gente já sabe, né, nessa lua agora onde é que vai ser, a próxima lua na casa de quem vai ser, porque o pessoal já pede para que seja lá e a gente organiza tudo. E, claro, o grupo familiar fica encarregado de preparar a fogueira. Então quando a gente chega lá, às 18 horas, a fogueira já está pronta, já está tudo certinho para a gente iniciar as atividades. E no final do toré acontece uma ceia, né? Sempre acontece uma ceia no final do toré. Cada pessoa leva algo para oferecer e confraterniza nesse final do toré. Tem sido um toré que tem juntado, que tem fortalecido os nossos laços, né? Nosso sentimento de povo, que é importante. O sentimento de povo, ele não pode ser arrancado de dentro das pessoas. Quando as pessoas param de entender o que significa ser povo, fica muito difícil a vida. Porque aí começa a tentar para uma individualidade, que é a individualidade de eu, minha família, que é um grupo menor, precisa viver bem. E essa política do viver bem, ela é muito, muito nociva. Ela individualiza. E o sentimento de povo, ele prega uma política do bem viver. Uma política coletiva de eu só estar bem se você, cada um de vocês aqui estiverem bem também. Ao contrário, não há bem viver. Então, isso para o nosso povo, isso para os povos indígenas é fundamental. E quando a gente